Você acorda e antes mesmo de olhar para o relógio, sua língua está grudada no céu da boca e não há uma única gota de umidade para engolir. Sua boca está seca como papel. Talvez agora você mantenha um copo de água na mesa de cabeceira apenas para conseguir falar pela manhã. E em algum momento alguém lhe disse que isso é simplesmente parte do envelhecimento. Beba um pouco de água, não faça alarde. E a água realmente ajuda por um momento. Ajuda sim, mas o efeito passa antes mesmo de você chegar à cozinha. E o motivo de esse efeito passar é exatamente o ponto do que vou lhe contar. Eu sou o Dr. John Myers, médico de clínica interna, com 15 anos de experiência. E vou dizer isso da forma mais clara possível. Essa boca seca é uma mensagem. Todas as manhãs, o seu corpo está tentando lhe dizer alguma coisa. E para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, ele está dizendo uma de duas coisas. Ou algo que você engole todos os dias desligou silenciosamente a produção da sua saliva, ou uma condição que ainda não foi identificada está se revelando através de um dos fluidos em que quase ninguém pensa, a saliva. A saliva faz muito mais do que manter a boca úmida. Enquanto você dorme, ela desempenha 4 funções diferentes que ajudam a mantê-lo seguro. E quando sua boca seca, essas 4 funções deixam de acontecer ao mesmo tempo. Cada uma que falha abre uma porta diferente, uma em direção aos seus pulmões, outra para a forma como seu alimento realmente nutre seu corpo, outra que vai diretamente para sua corrente sanguínea e seu coração, e uma última que você sentirá primeiro nos seus dentes. E antes que você feche este vídeo porque acha que boca seca é um problema pequeno, escute até o fim. Em um grande estudo publicado na revista Scientific Reports, em 2021, adultos mais velhos com boca seca apresentaram um risco significativamente maior de morrer nos anos seguintes do que aqueles que não tinham esse problema. Agora, um estudo como esse não pode provar que a boca seca causou alguma dessas mortes, mas ele está identificando algo real. A boca seca costuma caminhar junto com tudo o que vou mostrar a você. Tudo isso vai se acumulando silenciosamente enquanto as pessoas continuam dizendo que boca seca não é nada. Ao final deste vídeo, você será capaz de interpretar sua própria boca seca da mesma forma que eu faço. Vai entender o que cada tipo dela está tentando avisar, quais dos seus próprios medicamentos têm maior probabilidade de serem os responsáveis, quais palavras exatas dizer ao seu médico para que esse problema finalmente seja levado a sério e o que realmente ajuda a recuperar a produção de saliva, porque quase nunca é apenas beber mais um copo de água. Também vou mostrar um teste de 2 minutos que você poderá fazer amanhã de manhã, antes mesmo de colocar os pés no chão. Esse teste já me revelou mais sobre o risco real de muitos pacientes do que quase qualquer outro exame que costumo fazer. Eu vou ensiná-lo, mas ele só faz sentido depois que você entender essas 4 funções da saliva. Então vamos começar por aí. E este é realmente o coração de tudo o que faço hoje. Depois de todos esses anos, o que mais me importa é ajudar as pessoas a permanecerem fortes e independentes durante os seus 70, 80 anos e muito além, em vez de verem sua saúde se deteriorar lentamente por causa de algo que nunca perceberam chegando. Por isso, reuni tudo o que costumo ensinar aos meus próprios pacientes em um único plano simples: como se alimentar, quais hábitos diários realmente protegem sua saúde, quais sinais de alerta jamais devem ser ignorados. Tudo reunido em um só lugar. Esse material já ajudou milhares de pessoas a viverem melhor depois dos 60 anos. Se você quiser conhecê-lo, o link está aparecendo na sua tela. Você não precisa anotar nada nem tentar memorizar tudo. Estará lá esperando por você sempre que estiver pronto. Agora, quero colocar um rosto nessa história, porque penso nela toda vez que esse assunto surge. Vou chamá-la de Eleanor. Ela representa uma combinação de pacientes de quem cuidei ao longo dos anos, mas tudo o que aconteceu com ela é real, e já vi essa mesma história se repetir muito mais vezes do que gostaria. Eleanor tinha 69 anos. Era uma bibliotecária escolar aposentada, o tipo de pessoa que lia o rótulo de tudo e nunca queria incomodar ninguém. Durante cerca de 2 anos, ela acordava todas as manhãs com a boca completamente seca.
Mantinha um copo de água ao lado da cama, dava um gole e seguia o seu dia normalmente. Ela comentou sobre isso apenas uma vez, de passagem, durante uma consulta de rotina. Disseram que provavelmente era apenas consequência da idade e que talvez bastasse beber um pouco mais de água. Então foi exatamente isso que ela fez durante 2 anos. E durante todo esse tempo, silenciosamente, o corpo dela foi percorrendo exatamente a lista de problemas que vou mostrar para você agora. Ninguém havia explicado a Eleanor a coisa mais importante de todas. A mesma coisa que eu quero garantir que você nunca descubra da maneira mais difícil. A saliva é muito mais importante do que parece. Os pesquisadores já identificaram mais de 1000 proteínas diferentes presentes nela. Trata-se de uma mistura de enzimas e substâncias naturais que combatem germes, trabalhando dentro da sua boca a cada minuto do dia e da noite. É um dos fluidos mais discretamente importantes produzidos pelo seu organismo. E ela possui 4 funções principais. Vou explicar cada uma delas separadamente, porque quando qualquer uma falha, cria um tipo diferente de perigo. A primeira função é justamente a razão pela qual senti que precisava gravar este vídeo. A primeira função da saliva é proteger suas vias respiratórias enquanto você dorme. Existe algo que acontece todas as noites e que a maioria das pessoas jamais imagina. Enquanto você dorme, uma pequena quantidade do líquido presente na sua boca escorre pela parte de trás da garganta e entra nas vias respiratórias. Esse processo é chamado de microaspiração e é completamente normal. Em um estudo publicado ainda em 1978 no American Journal of Medicine, pesquisadores descobriram que aproximadamente 45% dos adultos perfeitamente saudáveis faziam exatamente isso durante o sono profundo, quase metade de todos nós. E em uma pessoa saudável, isso não causa absolutamente nenhum problema. Vou explicar exatamente por quê. Em uma boca saudável, a saliva trabalha continuamente para manter as bactérias sob controle. Ela é rica em substâncias naturais que combatem germes, como a imunoglobulina A, a lisozima e a lactoferrina. A função delas é manter as bactérias da boca em níveis seguros. Assim, aquela pequena quantidade de líquido que você acaba respirando durante a noite está praticamente limpa. Seus pulmões conseguem lidar com isso sem qualquer dificuldade, e você nem percebe que isso aconteceu. Agora imagine que sua boca permaneça seca. Retire essa saliva noite após noite, e junto com ela desaparecem também essas substâncias protetoras. As bactérias que antes estavam sob controle passam a se multiplicar livremente. Então, aquele pequeno volume de líquido que chega aos seus pulmões às 3 da manhã já não está praticamente limpo. Ele está carregado de bactérias. Sem perceber, você passa a respirar uma carga cada vez maior de bactérias para dentro dos pulmões todas as noites, enquanto continua dormindo tranquilamente, sem a menor ideia de que isso está acontecendo. Em um adulto mais velho, cujo reflexo da tosse e cuja capacidade de limpar os pulmões já não são tão eficientes quanto antes, esse é um dos caminhos pelos quais uma infecção pulmonar séria pode começar. A má saúde bucal e o excesso de bactérias na boca são fatores de risco amplamente reconhecidos para pneumonia em pessoas idosas. Essa é simplesmente a forma como o organismo funciona. Essa foi a primeira porta que se abriu para Eleanor. Olhando para trás, ela havia tido 2 infecções pulmonares em apenas 18 meses. Em ambas as ocasiões, recebeu antibióticos e voltou para casa. E em nenhuma delas, alguém fez a pergunta que realmente precisava ser feita. Por que isso continua acontecendo com ela? Ninguém relacionou aquela tosse persistente durante o inverno com a boca seca ao acordar. Mas ambos faziam parte da mesma história. Então, o que você realmente faz em relação a isso? Você protege sua boca durante a noite. Vou apresentar toda a rotina no final deste vídeo, mas a ideia principal é simples. Não vá dormir com a boca completamente seca, se puder evitar. Um pouco de umidade no ambiente, o tipo certo de enxaguante antes de dormir e manter as bactérias sob controle com uma higiene bucal cuidadosa e delicada reduzem a quantidade de bactérias que você acaba respirando durante a noite. Guarde isso,
porque é uma das partes mais importantes de toda esta lista. A segunda função da saliva é ajudar você a realmente se alimentar, e essa costuma surpreender muitas pessoas. Normalmente pensamos que a digestão começa no estômago, mas na realidade ela começa na boca, no exato momento em que você começa a mastigar. A saliva contém uma enzima chamada amilase. E a amilase começa a quebrar os amidos presentes nos alimentos antes mesmo de você engolir. A saliva também é o que permite que você sinta o sabor da comida. É ela que amolece os alimentos e os transforma em algo que pode ser engolido confortavelmente. É ela que faz da alimentação um prazer simples, como deveria ser. Quando a saliva desaparece, comer deixa, pouco a pouco, de ser um prazer. Os alimentos secos arranham ao descer pela garganta. Engolir exige esforço. A comida perde o sabor. E as pessoas começam a reagir a isso sem sequer perceber. Elas comem menos. Começam a evitar alimentos mais secos, como carnes, grãos integrais e vegetais crus, justamente aqueles que oferecem a maior parte dos nutrientes de que o corpo precisa. Em vez disso, passam a preferir alimentos macios, fáceis de mastigar e processados, que descem sem dificuldade. O problema é que esses alimentos costumam ser os menos nutritivos. O prato continua sendo consumido mais ou menos da mesma forma, mas o organismo recebe cada vez menos do que realmente precisa. Quero dizer esta parte da maneira mais clara possível, porque quase todos os pacientes ficam surpresos quando escutam isso. Você pode fazer 3 refeições por dia e ainda assim estar sendo lentamente privado dos nutrientes de que seu corpo precisa. E os números confirmam isso. Em uma revisão científica publicada em 2023 na revista Nutrients, adultos mais velhos com boca seca apresentaram cerca de 11% mais probabilidade de perder uma quantidade significativa de peso sem tentar. Outros estudos descobriram que pessoas com boca seca consomem quantidades significativamente menores de água, folato, vitamina E e das gorduras saudáveis das quais o coração e o cérebro dependem. E uma grande revisão publicada em 2025 concluiu que a maioria dos idosos com boca seca apresentava desnutrição ou estava muito próxima disso. Isso está acontecendo com um enorme número de pessoas. E quase nenhuma delas sabe que a boca seca pode ser a causa. Eleonor perdeu peso. Primeiro 1 quilo, depois mais 2. Até que sua filha percebeu que as roupas estavam largas demais e perguntou o que estava acontecendo. Eleonor não soube responder. Ela estava comendo. Achava que estava tudo bem. Essa foi a segunda porta, escancarada, e ninguém sequer havia passado por ela. A solução aqui começa antes mesmo de mudar qualquer alimento da sua dieta. Se a comida ficou seca e difícil de mastigar ou engolir, umedeça os alimentos. Use os substitutos de saliva que vou explicar daqui a pouco, especialmente antes das refeições. Proteja seu apetite mantendo a boca confortável. E faça todo o possível para continuar colocando alimentos nutritivos no prato, mesmo que precisem ser preparados de forma mais macia, em vez de substituí-los pelos alimentos industrializados mais fáceis de comer, porém pobres em nutrientes. A terceira função da saliva é manter a paz entre as bactérias que vivem dentro da sua boca. E quando essa paz desaparece, o problema não permanece apenas na boca. Sua boca abriga aproximadamente 700 espécies diferentes de bactérias. Isso é completamente normal. A maioria delas é inofensiva. É a saliva que mantém todas elas em equilíbrio, controlando constantemente aquelas capazes de causar danos. Quando a saliva desaparece, esse controle também desaparece. E justamente as espécies responsáveis por doenças gengivais e cáries, com nomes complicados como Streptococcus mutans e Porphyromonas gingivalis, passam a se multiplicar rapidamente. Pesquisas realizadas com idosos que sofrem de boca seca documentaram essa mudança diretamente, e as consequências vão muito além da boca. Suas gengivas são ricas em pequenos vasos sanguíneos. Quando ficam inflamadas e começam a sangrar, exatamente o que acontece quando essas bactérias assumem o controle.
Atividades simples como escovar os dentes ou mastigar podem permitir que essas bactérias entrem na corrente sanguínea. Depois que entram no sangue, elas viajam pelo organismo. Isso está muito bem estabelecido pela ciência. Não se trata de uma teoria controversa. As bactérias da boca podem se fixar em uma válvula cardíaca e provocar uma infecção grave chamada endocardite. É exatamente por isso que seu dentista pergunta sobre problemas cardíacos antes de realizar determinados procedimentos. Também existe uma relação de mão dupla entre doença gengival e diabetes. Cada uma torna a outra mais difícil de controlar. Isso foi confirmado em uma grande revisão publicada na revista Scientific Reports em 2021. Além disso, um estudo mais recente e bastante impressionante, publicado na revista Science Advances, em 2019, encontrou uma dessas bactérias responsáveis por doenças gengivais no cérebro de pessoas que haviam morrido com doença de Alzheimer. Quero ser muito cuidadoso e honesto em relação a esse último ponto. Essa ainda é uma área inicial da pesquisa científica. Ela não prova uma relação direta de causa e efeito, mas representa mais um motivo para não ignorarmos aquilo que acontece dentro da boca à medida que envelhecemos. Eleanor nunca chegou a atravessar essa terceira porta, felizmente. E parte da razão foi que, finalmente, alguém parou para analisar o quadro completo. Mas eu cuidei de pacientes que chegaram até esse ponto, e é muito difícil assistir a isso, porque cada etapa desse processo poderia ter sido evitada. Vou fazer uma pequena pausa e já volto. Se este é o tipo de explicação clara e honesta que você gostaria de ter tempo para ouvir durante uma consulta médica, faça um pequeno favor para mim. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Isso realmente ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas antes do dia em que elas precisarão dessas informações. E deixe um comentário. Conte há quanto tempo você acorda com a boca seca. Eu leio esses comentários. E eles influenciam os temas que escolho abordar nos próximos vídeos. Muito bem, vamos continuar. A quarta função da saliva é proteger seus dentes. E essa costuma evoluir mais rapidamente do que quase qualquer pessoa imagina. Durante todo o dia e toda a noite, a saliva banha os dentes com minerais e neutraliza os ácidos que desgastam o esmalte dental. Ela funciona como um serviço constante e delicado de reparação. Quando a saliva desaparece, esse serviço também deixa de funcionar. É por isso que a boca seca pode provocar uma onda de cáries agressivas, até mesmo em alguém que escovou os dentes cuidadosamente durante toda a vida. E até mesmo em pessoas que usam dentaduras, assunto ao qual voltarei mais adiante porque costuma surpreender muita gente. Os dentistas às vezes observam uma boca se deteriorar em poucos meses e conseguem perceber, antes mesmo de fazer qualquer pergunta, que estão diante de um caso de boca seca. Os dentes costumam ser o primeiro lugar onde todo esse problema se torna visível. E, quando isso acontece, normalmente as outras 3 portas já estão abertas há bastante tempo. A proteção aqui é bastante simples, e vou incluí-la no plano completo mais adiante. Mantenha a boca úmida. Use o enxaguante adequado. Utilize flúor. E nunca deixe de comparecer às consultas odontológicas, porque muitas vezes seu dentista poderá identificar esse problema antes mesmo do seu médico. Essas são, portanto, as 4 funções da saliva e as 4 portas que se abrem quando ela deixa de cumprir o seu papel. O que nos leva à pergunta que realmente pode mudar a sua vida. Por que sua saliva deixou de ser produzida normalmente? Porque essa é a parte sobre a qual você pode fazer alguma coisa. E para a grande maioria das pessoas com mais de 60 anos, a resposta está dentro de um armário na cozinha ou no banheiro. São os seus medicamentos. Essa é, de longe, a causa mais comum da boca seca. Segundo a Cleveland Clinic, mais de 500 medicamentos diferentes têm a boca seca listada como efeito colateral. Mais de 500. E não estamos falando de remédios raros. Estamos falando de alguns dos medicamentos mais prescritos neste país. Remédios para pressão alta. Antidepressivos, antihistamínicos usados para alergias, diuréticos, medicamentos para controle da bexiga e remédios para dormir.
Se você tem mais de 60 anos, há uma grande chance de tomar pelo menos um desses medicamentos. E muitas pessoas tomam vários deles ao mesmo tempo. Esses medicamentos possuem uma característica que quase ninguém explica. Seus efeitos se acumulam. E eles se acumulam muito mais rápido do que você imagina. Existe um grupo específico de medicamentos, chamado pelos médicos de anticolinérgicos, que é especialmente eficiente em reduzir a produção de saliva. E 2 medicamentos desse grupo juntos podem ressecar sua boca muito mais do que o dobro do efeito causado por apenas um deles. Em um estudo publicado em 2024, idosos que utilizavam esse tipo de medicamento apresentaram uma probabilidade muito maior de ter um fluxo de saliva realmente reduzido quando comparados àqueles que não utilizavam nenhum deles. E quanto maior o número desses medicamentos, pior era o problema. Os médicos têm um nome para essa carga total. Eles a chamam de carga anticolinérgica combinada. Quero que você memorize exatamente essas palavras, porque vou pedir que você as utilize. Existe também outro ponto importante. Quando uma pessoa passa a tomar 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, situação conhecida como polifarmácia, o risco de efeitos colaterais como esse aumenta consideravelmente. E passa a ser realmente difícil para qualquer médico acompanhar todas as interações entre eles. Essa foi a verdadeira resposta no caso da Eleanor. Quando finalmente alguém se sentou para revisar cuidadosamente sua lista de medicamentos, descobriu que ela utilizava vários deles havia anos. 3 desses medicamentos, isoladamente, causavam apenas um leve ressecamento. Mas juntos, haviam deixado sua boca seca durante 2 anos inteiros. E ninguém jamais havia analisado a combinação. Mas os medicamentos não são a única razão pela qual a saliva deixa de ser produzida. É aqui que você pode agir como um verdadeiro detetive. Porque a forma específica como sua boca seca se apresenta costuma indicar qual outra porta precisa ser investigada. Então, deixe-me me mostrar como interpretar os sinais. É assim que você aprende a ler sua própria boca seca. Se sua boca está muito mais seca logo ao acordar e melhor ao longo do dia, isso aponta para a respiração pela boca durante a noite e frequentemente para a apneia do sono, uma condição em que as vias respiratórias colapsam repetidamente enquanto você dorme. Em um estudo, cerca de 45% das pessoas com apneia do sono acordavam com a boca seca, em comparação com aproximadamente 20% das pessoas sem essa condição. Se isso parece descrever o seu caso, principalmente se você ronca ou sente muito cansaço durante o dia, converse com seu médico sobre a possibilidade de realizar um estudo do sono. Se a boca seca vem acompanhada de várias idas ao banheiro durante a noite para urinar, essa combinação é um dos sinais clássicos iniciais de glicose elevada no sangue. O excesso de açúcar retira a água dos tecidos do corpo, ressecando sua boca enquanto faz sua bexiga encher repetidamente. Peça ao seu médico um exame simples de glicemia, conhecido como hemoglobina A1C. Se a boca seca vier acompanhada de olhos secos, ásperos, com sensação de areia dentro deles, isso pode ser a assinatura de uma doença autoimune chamada Síndrome de Sjögren. Essa doença, o sistema imunológico ataca justamente as glândulas responsáveis pela produção de lágrimas e saliva. Ela é muito mais comum em mulheres. Cerca de 9 em cada 10 pessoas diagnosticadas com essa síndrome são mulheres, e ela costuma surgir entre os 50 e os 60 anos. É uma condição bastante tratável, mas primeiro precisa ser identificada. Se você percebe um gosto metálico na boca ou um hálito que começa a lembrar discretamente o cheiro de amônia, essa combinação merece mais atenção. Ela pode indicar que os rins estão tendo dificuldade para eliminar resíduos do organismo. Não entre em pânico, mas procure avaliar a função dos seus rins. Já uma boca seca acompanhada de cãibras nas pernas ou nos pés pode indicar um desequilíbrio dos eletrólitos, sódio, potássio e magnésio, minerais essenciais para o funcionamento do corpo. Isso é importante porque um desequilíbrio significativo pode afetar o ritmo do coração. E esse problema se torna ainda mais provável em pessoas que utilizam diuréticos. Vale a pena verificar esses níveis. Percebe o que está acontecendo? Sua boca seca contém informações.
Ela é um dos poucos sinais de alerta que o seu corpo oferece e que você mesmo consegue interpretar em casa, gratuitamente, antes mesmo de realizar qualquer exame. Agora quero responder às 3 perguntas que sei que muitos de vocês estão fazendo neste momento, porque escuto essas mesmas perguntas todos os dias no consultório. A primeira delas é: meu médico disse que isso é apenas envelhecimento. Com todo respeito ao seu médico, essa quase nunca é a resposta verdadeira. A boca seca, causada apenas pela idade, é muito menos comum do que as pessoas imaginam. Na enorme maioria dos casos, a boca seca persistente é provocada por medicamentos, por alguma condição médica ou por ambos. E o motivo pelo qual isso costuma ser ignorado não é porque o médico seja ruim, é porque a consulta dura apenas alguns minutos. E não existe um código simples que remunere os 10 minutos tranquilos necessários para revisar cuidadosamente toda a lista de medicamentos de um paciente. Então tudo acaba sendo resumido como é da idade. Mas isso normalmente representa apenas uma forma de encerrar a conversa, e não um diagnóstico. E você tem todo o direito de retomá-la. Agora você já conhece as palavras certas para fazer exatamente isso.